Olá, concurseiros! Meu nome é Anete Gil, professora de informática, e hoje aqui no blog dos concursos vamos analisar uma questão que é muito difundida nas provas de concurso, que é a função SI. Eu costumo dizer normalmente, antes da gente começar, que existem 3 assuntos em Excel que não podem deixar de ser vistos por hipótese nenhuma. Um deles, o primeiro, tem a ver com a cópia de fórmulas. Quando eu tenho uma fórmula em uma célula e quero copiar ela para outra célula, ela muda. E isso é relativo. Por isso, esse assunto é chamado de referência relativa. Quando a gente copia e não pode mudar, a gente acrescenta um sinal para fixar essa função. O sinal é o cifrão e chama-se referência absoluta. Bom, esse a gente vai tratar outro dia, prometo para vocês. O próximo assunto que a gente não pode deixar de comentar quando se trata de Excel para concurso é gráfico. Gráfico cai sempre, nada muito difícil, mas sempre cai. E é importante que a gente esteja atento a esse assunto também. Mas tem um assunto, pessoal, que a gente não pode deixar de falar de jeitinho, que é a função SI. A função SI ela é cobrada tanto em concursos de nível médio quanto de nível superior. É claro que às vezes tendo um pouco mais um grau de dificuldade um pouco maior ou um pouco menor. Eu quero que vocês entendam que a função SI é um raciocínio lógico. É só para a gente entender que temos uma pergunta para todo SI. Se eu vier, se eu ganhar, se eu passar, se eu estudar, né, pessoal? Então, para todo SI, para toda pergunta, temos 2 possibilidades de resposta que são excludentes. Ou seja, eu tenho uma resposta caso a pergunta seja positiva e eu tenho uma resposta caso seja negativa. Quando o Excel, você coloca a condição, o Excel ele analisa se é verdadeiro ou se é falso. Vai responder se verdadeiro ou, veja, ou falso. Só que na prova de concurso, quem é o Excel? Você. Então é você que tem que julgar se a pergunta é verdadeira ou ela é falsa. Toda função SI, ou seja, a função SI, ela é dividida sempre em 3 argumentos. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu exemplo? O SI ele tem 3 argumentos. O primeiro é um operador lógico. O segundo é a resposta desse operador lógico, caso ele seja verdadeiro. E temos o terceiro argumento, que é o falso. Gente, argumentos são as informações necessárias para se resolver uma função. O operador lógico, ele vai do primeiro parênteses, depois da função, até o primeiro ponto e vírgula. O verdadeiro vai do primeiro ponto e vírgula ao segundo ponto e vírgula. E o falso é todo o restante. Se você tiver isso em mente, você nunca mais vai errar uma função SI. É claro que você deve respeitar os parênteses se houver algum dentro de cada argumento. Primeiro passo então, pessoal, a dica é quando você pegar uma questão, analisar, separar os argumentos, primeiro, segundo e terceiro. Para isso eu preparei um exemplo. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Esse exemplo foi uma questão da UPE que tratou assim: se a célula A1 contém o valor 50 e a célula B1 contém esta fórmula, vamos olhar a fórmula, é um SI. Se é um SI, vamos ter 3 argumentos. A primeira coisa que você deve fazer é separar os argumentos em pergunta, verdadeiro e falso. A pergunta você deve fazer para si mesmo. E às vezes na hora da prova a gente está um pouco confuso, então você deve verbalizar essa pergunta. A pergunta que ele faz é: A1 é maior que 50? Essa é a pergunta. Veja que no enunciado ele disse que A1 era 50. Então a pergunta fica como? Olha lá. 50 é maior que 50? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Pessoal, isso é falso. Não é? Porque na verdade ele é igual. 50 é igual a 50 e não maior.
Por isso a gente vai ignorar o verdadeiro e responder o que está dentro do falso. A gente faz então riscar o verdadeiro e responder o que está dentro do falso. O falso é um texto, por isso vem entre aspas duplas. A resposta dessa questão, gente, é reprovado. A gente acha na prova que a resposta teria que ser aprovado. Nessa questão realizada pela UPE, ele fez exatamente o contrário e colocou para a gente reprovado. Eu preparei uma outra questão, um pouco melhor, um pouco mais complexa, onde, deixa eu passar aqui para a gente ver, olha lá. Essa questão, ela diz assim: no Excel são utilizadas fórmulas e funções para se obter em muitas planilhas resultado de cálculos. Entre essas funções, uma das mais utilizadas é a função condicional igual se. Aí ele diz, analise a função abaixo. A função abaixo, se eu analisar, de cara eu vou encontrar o que, pessoal? 2 se's. Toda vez que uma função tiver mais de uma função dentro dela embutida, pode ser um se, um soma, 2 se's, um se, um máximo, um mínimo. Toda vez que tiver mais de uma função, a gente chama isso de função composta e não função simples. Quando tem uma só, função simples. Quando tiver mais de uma, função composta. Então a gente já sabe que essa é uma função composta de 2 se's. O primeiro se, eu vou ter 3 argumentos. O segundo se, mais 3 argumentos. Então no total eu vou ter 6 argumentos, 3 para cada um. Vamos ver como se separam esses argumentos. Eu comentei que os argumentos eles eram separados da seguinte forma. Primeiro, a pergunta, do parênteses até o primeiro ponto e vírgula, depois o verdadeiro, entre os 2 pontos e vírgulas, e todo o resto, o falso. Qual é a condição? Tem um outro se, para a gente separar. O outro se também vai ter uma pergunta, um verdadeiro e um falso. Essa é a análise que ele pede. A análise que ele trata é separar os argumentos. Já separamos. Agora, vamos ver o que ele pede. O restante da questão será fundamental para a gente entender e conseguir resolver essa questão. Ele diz o seguinte: marque a alternativa que indica corretamente o resultado da função acima, com a célula A3 sendo preenchida com o valor de 1000. Ele nos forneceu o valor de A3. Ele disse que A3 era igual a 1000. Para resolver, a gente vai precisar substituir o A3 por 1000 para ver o que é que acontece, qual é a pergunta e julgando essa pergunta se será verdadeira ou se será falso. Vamos substituir lá na função? Então tem assim, A3 é menor do que 100, aí você deve se perguntar, 1000, que é A3, é menor do que 100? Se você julgar isso verdadeiro, então você vai responder que é um verdadeiro. Só que isso é falso, né, pessoal? Porque 1000 não pode ser nunca menor do que 100. 1000 é maior que 100. Então eu vou riscar o verdadeiro e vou responder o que está dentro do falso. Aí você diz, o que está dentro do falso é outro se. Se é outro se, então vamos perguntar de novo. A pergunta agora é, 1000 é menor do que 1000? Falso, né, gente? É igual. Então, eu vou de novo riscar o verdadeiro e vou responder, pessoal. Chegamos ao grande final. Vamos responder o que tem no falso. O que tem no falso é 4 circunflexo 2 dividido por 2. Eu separei aqui, ó. Eu separei isso aqui embaixo para a gente relembrar. Uma coisa que você não pode esquecer jamais são os operadores das operações. Para soma, sinal de mais, lógico. Para subtração, sinal de menos. Para multiplicação, aí a gente não usa o vezes, a gente usa asterisco. Para divisão, barra. Até aí é óbvio e todo mundo sabe. Mas quando a gente quer fazer uma potência, lembra? Aquele negócio elevado ao quadrado, ao cubo, a gente usa o sinal de circunflexo. Gente, você não pode esquecer isso. Só para vocês terem ideia, na prova do TRE, a última prova do TRE, teve uma questão só sobre isso. Ele colocou na questão, perguntando qual era o
responsável pela potência. Você tinha que saber que era um sinal de circunflexo. Nessa aqui ele disse 4 circunflexo 2/2. O que ele está querendo saber? Ele está querendo 4 ao quadrado dividido por 2. Primeiro respondemos a potência. 4 vezes 4, 16. E depois dividimos, que dá 8. Portanto, pessoal, a resposta dessa questão é 8. Se você analisar, a gente muito mais analisou a questão do que realmente calculou. Então não tem que ter medo da matemática. Precisa não esquecer dos sinais das principais operações. Como eles sabem, os elaboradores de prova sabem que a gente quase não usa a potência no nosso dia a dia, então cai bastante em prova. Bom, pessoal, espero ter podido ajudar vocês. Até a próxima.